Olá, meus amigos! Chegamos em mais um Café com Marcelo e o tema da semana, conforme prometido, será uma conversa muito legal sobre filosofia e sociologia. Vai coar seu café para a gente embarcar nessas ciências que são incríveis e que vale muito a pena a gente conversar sobre ela. Daqui a pouquinho eu estou de volta. Olá, meus amigos, estamos com Café com Marcelo, hoje trabalhando esse tema tão importante, não só para nós, mas para a humanidade inteira, que é a filosofia e a sociologia. E é claro que eu quero começar o programa de hoje agradecendo você por nós termos superado os 500 inscritos no nosso canal. Isso é de grande relevância e importância para nós, porque afinal de contas o crescimento foi natural. E tudo isso porque você acredita no nosso projeto, que é levar qualidade à internet e trabalhar assuntos os mais variados possíveis, né? Mas com base, com estudo, com pesquisa e etc. Meus amigos, vamos ao tema. Eu vou começar esse bloco falando sobre filosofia. Todos vocês sabem que a filosofia é uma ciência muito antiga. A filosofia, ela nasce na Grécia clássica, né, no momento onde toda a sociedade era explicada, era fundamentada no mito, né? E diante do mito você tinha as crenças embutidas dentro desse mito que inclusive organizavam toda aquela sociedade. E de repente você tem um grupo de pessoas, né, os pré-socráticos aí, que começam a pensar a sociedade, o mundo, o ser humano de uma forma diferente. Eu não vou ficar entrando aqui em especificidades, em questões teóricas da filosofia, ou filósofo A, B, C ou D. Na verdade, eu quero levar para você a ideia da importância da filosofia na vida do indivíduo. Eu acho que isso é o mais importante nesse debate. Na verdade, não é uma aula sobre filosofia que eu quero passar aqui para vocês, né? Mesmo sendo professor na área, né, de filosofia, sociologia, história, enfim, ciências humanas de modo geral, eu quero que vocês entendam que a filosofia é uma arte, é a arte do conhecimento, é o amor ao conhecimento. E todos nós sabemos que o conhecimento, ele emancipa o ser humano. O conhecimento, ele transforma o ser humano, ele vai lapidar o ser humano para que ele possa, assim, ser um indivíduo melhor. E esse indivíduo melhor é em todos os aspectos, não é apenas no âmbito pessoal, familiar, não, é numa sociedade como um todo. A filosofia, na verdade, ela traz um processo interno onde você começa a dar sentido às coisas. A filosofia, para que vocês tenham uma ideia, nos países mais desenvolvidos, a filosofia ela entra como elemento fundamental na formação desde a mais tenra idade das crianças, porque elas aprendem a raciocinar, elas aprendem a usar instrumentos como a razão, como a percepção, como dar sentido às coisas, como pensar o sentido de consequência dos atos e atitudes. Então, diante disso, a filosofia ela pode levar você a um caminho sensacional de emancipação humana e, sem dúvida nenhuma, de crescimento.
Eu sempre digo para os meus alunos, o ato filosófico, a atitude filosófica, o pensamento filosófico, ele pode levar você a não só apenas transformar a sua realidade, como acima de tudo transformar o meio que você vive. Grandes filósofos, e vocês sem dúvida nenhuma já leram alguma coisa sobre Sócrates, Platão, Aristóteles, que é esse período clássico da filosofia, eles se preocuparam em pensar conceitos fundamentais da vida humana, como, por exemplo, a morte, o amor, a liberdade, conceitos que nós não paramos para pensar, nós não paramos para racionalizar. E através da filosofia, eu começo a ter uma ação muito interessante, que é a reflexão antes da ação, a reflexão antes do ato. Portanto, a ação ela acaba sendo muito mais consciente, porque você consegue perceber as consequências, você consegue perceber os canais por onde a sua atitude, a sua fala, a sua ação ela vai te levar. Então eu digo a todos vocês, leiam sobre filosofia, se aprofundem nos grandes filósofos, pensem o mundo de forma filosófica. A filosofia ela não é perigosa, em momento algum a filosofia ela é perigosa. A filosofia ela só é perigosa quando você tem medo de pensar, quando você tem medo de pensar a sua própria realidade. Na verdade, um homem e uma mulher que pensam o mundo sob a perspectiva filosófica são pessoas muito mais completas, são pessoas mais inteiras, são pessoas que têm uma consciência muito maior da sua própria realidade e, claro, da sua própria condição humana. E eu, como, claro, profissional da área, das ciências humanas, eu não estou defendendo a minha área ou defendendo uma área da ciência. Na verdade, eu estou defendendo o seu direito de se emancipar, o seu direito de ter acesso a um conhecimento que é milenar, porque, como eu disse, a filosofia ela começa a ser desenvolvida na Grécia clássica, e é um direito onde toda a humanidade, através da filosofia, se desenvolveu. A nossa civilização hoje, de 2019, ela chegou a esse nível de desenvolvimento humano, intelectual e etc., graças à filosofia que nos proporcionou a ideia do logo, da lógica, da compreensão. E sem nenhuma arrogância, todos vocês já devem ter lido e ter visto que a filosofia é a grande mãe de todas as ciências, de toda a área do conhecimento, porque inclusive ela começa a nos proporcionar uma coisa sensacional, que é a metodologia científica. E eu quero inclusive dizer aqui nesse vídeo, no café de hoje, que nada que é desenvolvido na área da filosofia é achismo. Não é, gente. É muito estudo, é muita pesquisa, é muita reflexão, é muito trabalho de observação, de constatação, inclusive de estatísticas, que depois eu vou falar um pouco disso na sociologia. Então eu quero que você entenda o seguinte, a filosofia é uma área fundamental para o desenvolvimento humano e para o nosso crescimento e, claro, para uma sociedade mais crítica, para uma sociedade mais plena e, claro, para construir um mundo melhor. Se vocês desejarem, comentem aqui no canal que eu posso fazer mais temas da área da filosofia para você. Então, se você desejar, deixa o seu recado aqui que eu monto pautas dentro de assuntos específicos da filosofia. Hoje, na verdade, eu estou só fazendo um apanhado geral para dizer a você como é importante estudar, pensar o mundo do ponto de vista filosófico, porque através dela você pode ser, sim, um ser humano muito melhor. Portanto, não tenha medo da filosofia, porque ela só vai trazer benefícios para você em todos os aspectos. Vamos agora para o próximo bloco do programa Café com Marcelo. Nós voltamos daqui a pouquinho. E não se esquece de esquentar seu café.
Daqui a pouquinho a gente está de volta. Chegamos agora em mais um bloco do Café com Marcelo e rapidinho eu já digo a você, não se esqueça de fazer a sua inscrição no nosso canal. Você não vai se arrepender, tem vários vídeos, veja os anteriores, a gente tem vários assuntos, desde a área do jornalismo, da história, assuntos misteriosos, diversionais, enfim, a gente tem muita coisa no canal, vale a pena acompanhar. Bem, eu vou falar agora sobre a sociologia. A sociologia, ao contrário da filosofia, é uma ciência mais jovem, né? A sociologia ela começa a ser elaborada enquanto metodologia científica lá em meados do século XIX, né? E eu costumo dizer que a sociologia ela tem 3 porquinhos, né? Então, desses 3 porquinhos principais, fundamentais, nós temos os intelectuais, que é o Émile Durkheim, nós temos o Karl Marx e nós temos o Max Weber, ou Weber. Cada um fala de uma maneira, mas eu te dou o direito de pronunciar da maneira que você fica mais confortável. Não que eu sou liberal no sentido de falar de qualquer jeito, mas a gente também tem que respeitar um pouco esse debate linguístico, né, sobre a questão das pronúncias e da maneira que as pessoas falam. Mas, claro, sempre respeitando a nossa língua portuguesa e, claro, a maneira correta de se falar as coisas. Mas, enfim, vamos para a sociologia agora. É o seguinte, a sociologia é uma ciência que estuda a sociedade. Tá. Então, Marcelo, como que eu faço, como que eu uso a sociologia? Bem, claro que a sociologia ela tem escolas diferentes. E essas escolas elas estão muito pautadas nesses 3 grandes intelectuais que eu acabei de citar. Eu não vou entrar na especificidade de cada um deles, porque, como eu disse, hoje não é uma aula específica sobre a área da filosofia e da sociologia. Mas é para você entender que a sociologia também não é perigosa. Eu estou usando esse termo porque ultimamente está dando a impressão que essas 2 áreas elas são responsáveis por coisas muito ruins. E na verdade é o contrário, né? A sociologia é fundamental em todos os lugares do planeta. Inclusive a sociologia é matéria fundamental, volto a dizer, em países desenvolvidos. E vocês vão entender por quê. Bem, quando eu paro para pensar a filosofia, eu vejo que ela pode me proporcionar um estudo detalhado, fundamentado e científico da sociedade. Mas por que eu tenho que entender a sociedade? É muito simples. Eu tenho que entender porque a partir do momento que eu compreendo a regra do jogo, a partir do momento que eu compreendo os mecanismos que organizam aquele meio social, seja o município, o seu bairro, o seu país, eu passo a ter condições intelectuais e também de atitudes para que eu possa interferir no mecanismo e no processo. Agora, por que às vezes a sociologia ela é vista com medo ou com cuidado? Porque não querem que você tenha o conhecimento e a consciência de como a sociedade funciona. Porque a partir do momento que eu a compreendo, a partir do momento que eu percebo como a sociedade se organiza, objetivamente eu começo a ter ferramentas e, mais do que isso, eu consigo instrumentalizar as minhas ferramentas intelectuais para que eu possa transformar a sociedade que eu vivo. Agora, quando eu volto no conceito de cidadania e eu vou construir esse conceito, uma das etapas da construção é dar ao cidadão, né, a condição dele construir o seu conhecimento, para que ele possa, sim, transformar não só a sua vida, mas o meio social que ele vive. E a sociologia é uma ciência que ela vai dar toda essa base para você, ela vai dar toda essa consistência para o seu pensamento, para suas ações e para a construção de sua opinião. Essa opinião, ela deve ser sua, ela deve ser plena. Ela não importa se a sua opinião é A, B, C, D, lado, cima, baixo, esquerda, direita. Não!
A sociologia, ela é uma ciência que ela vai te dar argumentos através do estudo da sociedade para que você possa, inclusive, defender as suas convicções, né? O café, ele tem por princípio, nesse sentido, ele respeita todas as opiniões, todas as suas decisões teóricas, as suas decisões intelectuais. Mas nós defendemos, para que haja essa opinião, que haja argumento, né? E a sociologia é uma ciência que ela produz essa condição argumentativa. E é claro que você, se for fazer uma análise sociológica sobre uma perspectiva, sobre uma linha teórica, seja do Marx ou do Marx ou do próprio Durkheim, você vai ter visões, talvez, e caminhos diferentes para poder entender a sociedade. Mas você vai ter argumento, você vai ter uma contextualização teórica, né? Então, a sociologia, na verdade, ela não faz mal a ninguém. O professor, o profissional da área da filosofia, da sociologia, ele não é um criminoso, né? Pelo contrário, é um profissional que estudou muito para poder falar sobre isso, porque são ciências muito complexas. São ciências que, para você poder discutir, você tem que ter uma base teórica, uma base de leitura, uma base de reflexão muito grande, né? E por isso que o Café resolveu falar um pouco sobre isso com vocês, né, que nos acompanham, para que vocês entendam um pouco, mais do que já entendem, né, o quanto é fundamental essas áreas para o desenvolvimento de uma sociedade, para o desenvolvimento da compreensão do ser humano em relação à maneira que uma determinada sociedade, um determinado país, ele se organiza nas suas relações institucionais, nas suas relações de terceiro setor, as questões de diferenças sociais, né, o que produz a miséria, o que produz a fome, o que produz, né, os problemas relacionados, por exemplo, com distribuição de renda, renda per capita, PIB, como que tudo isso se organiza. Então, eu digo a você, se aprofunde um pouco mais nessa ciência que, apesar historicamente ser tão jovem, mas hoje tão fundamental. E por que ela nasce? Rapidamente, porque a gente já vai para o labirinto das ideias. Ela nasce porque a sociedade ela vai ficando cada vez mais complexa, cada vez mais dinâmica, e aí esses três que eu digo, né, brincando, esses três porquinhos da sociologia, eles vão entender intelectualmente que eles precisam organizar a forma de entender a sociedade. E aí nasce essa ciência. Ciência essa que é fundamental para os dias de hoje, né? Todos os países do mundo, inclusive os países mais desenvolvidos, eles investem profundamente na área da sociologia. E claro que as áreas são respeitadas, né? Todas as ciências humanas, ela é muito respeitada. Amigos, estamos indo agora para o labirinto das ideias para que a gente possa fechar o raciocínio do programa de hoje. Continue esquentando seu café, eu já volto. Muito bem, chegamos ao Labirinto das Ideias, programa de hoje tratando a filosofia e a sociologia, né, a área que é fundamental para o desenvolvimento do ser humano, e não só do ser humano, como de toda uma sociedade. Eu vou fechar o programa de hoje, né, primeiro, mais uma vez, agradecendo você por estar apoiando o nosso projeto e, mais do que isso, você estar divulgando o nosso projeto. Porque quando você divulga o nosso vídeo, você está abraçando uma causa que tem como base, premissa, né, básica, levar um pouco mais de qualidade para a internet, acreditando num projeto que é muito difícil, né, porque hoje as tendências são um pouco diferentes, mas nós acreditamos nisso. Então vamos continuar lutando, e eu sempre falo nós porque nós somos uma equipe, tá? Bom, sociologia e filosofia. Que ciências são essas, né? São ciências fundamentais, gente. Eu posso fechar aqui um raciocínio com você, que é uma área do conhecimento humano que ela muda o ser humano.
ela transforma uma sociedade. Ela leva a sociedade a um nível de desenvolvimento tal que a gente começa a entender melhor o conceito de cidadania. A gente passa a entender melhor as relações políticas, né? E eu até acho, né, que muitas vezes, fazendo até aqui um trocadilho, por que o Ministério da Educação adverte a sociologia e a filosofia que elas podem fazer mal à saúde, né? Fazendo uma brincadeira aqui, nada mais é do que o perigo que as ciências humanas pode produzir na vida do indivíduo, que é o ato de ser crítico. A criticidade positiva, não a crítica vazia, né? A crítica ela é fundamental porque é na contradição que a gente cresce. É nas opiniões diversas e diferentes que a gente cresce, né? Reparem, todas as vezes que todo mundo concorda, nem sempre há crescimento em relação àquela ideia. E as ciências humanas, de modo geral, mas hoje especificamente a sociologia e a filosofia no programa de hoje, são áreas que vão levar para você construir condições para que você se torne um ser humano, um cidadão, um ser social, um ser político mais crítico, com um olhar mais apurado, com um ouvido mais apurado, né? Você vai ter condições muito maiores de transformar do micro para o macro, desde o seu bairro até o seu país, né? E quiçá até o mundo, né? Como se tornando assim uma grande liderança, uma grande ideia. Reparem que as grandes ideias elas não morrem. Reparem que as grandes ideias elas são eternas, né? E essas pessoas que conseguiram construir essas grandes ideias e que deixaram esse legado para a humanidade são pessoas que acreditaram que através desse mundo do conhecimento, das ideias e da reflexão, eles poderiam sim mudar, né? Na verdade, mudar toda a sua realidade, né? E para isso, eu quero inclusive indicar um livro que eu vou conectar aqui com o programa de hoje, que é esse clássico da Svetlana Alexievich, que é Vozes de Chernobyl, a história oral do desastre nuclear. Eu quero indicar esse livro para vocês, esse café. Esse livro, na verdade, é um monumento, assim eu defino. Inclusive, a Svetlana, ela ganhou o Nobel de Literatura. Esse livro não é um livro fácil de ler, é um livro pesado, é um livro que faz muito pensar a humanidade, faz muito pensar a condição humana, mas a gente precisa ter contato com essa literatura para que a gente evite cometer novas atrocidades como essa. Nós precisamos ter contato com essas literaturas porque elas se tornam memoriais, né? Inclusive, a Academia Sueca, né, quando concede o Nobel de Literatura em 2015 para ela, eles falam um monumento ao sofrimento e à coragem do nosso tempo. É assim que eles definem essa obra. E por que eu estou falando isso na área de sociologia e filosofia? Primeiro, ela é jornalista. Esse livro é um livro de jornalismo literário, né? É uma área do jornalismo. Ela escreve partindo de uma técnica, de uma metodologia da historiografia, que é a história oral. Então ela vai pesquisar e ela vai escutar pessoas. Ela costuma dizer que ela quer escutar pessoas que não têm vozes, pessoas que ninguém quer escutar. Então, por isso, Vozes de Chernobyl. É sensacional esse livro. E é muito legal porque é o seguinte, no livro, através dos relatos, você entende um pouco da sociedade soviética, porque na época era a União Soviética, governo Gorbachev, depois Perestroika, Glasnost e etc. E você entende um pouco da sociedade da época partindo desse estudo. E aqui ela usa, mesmo como jornalista, ela usa pitadas de técnicas da sociologia, da historiografia e, ao mesmo tempo, vocês, quem ler, vai ver que existem relatos que são extremamente filosóficos. Por que filosóficos?
porque eles querem entender a essência do ser humano. Discursos que fazem com que as pessoas tenham uma profundidade tamanha para analisar que só uma mente pautada no pensamento filosófico poderia relatar. E sem dúvida nenhuma também o livro traz um pouco da literatura russa, eslava, né? Que é muito rica, né? Dostoiévski, enfim, vocês já leram, se não vale a pena buscar essa literatura, porque é muito profunda pelo pensamento filosófico desse pessoal. Encerro o programa de hoje dizendo que a sociologia e a filosofia são fundamentais. Por isso, temos que lutar por essas áreas, temos que lutar para que os nossos jovens, crianças, tenham acesso a essas áreas, porque seria injusto tirar do nosso povo o direito de ter acesso a essa área da ciência que é absolutamente respeitada pelo mundo todo, é amplamente utilizada como meio de transformação, né? E não estereotipá-las como algo ruim ou classificá-la que ela é do lado B, lado A, ou se ela está em cima, embaixo, esquerda, direita. Não. A ciência, como base, ela tem que ser livre. Além de livre, ela tem que ser completamente deslocada, descolada de qualquer preconceito, de qualquer lado. A ciência bem praticada é a ciência para todos, é a ciência para o povo, é a ciência para todos. Então, o Café com Marcelo da semana agradece muito você por estar nos acompanhando e que você prolifere um pouco esse vídeo, que você encaminhe para os seus amigos, para a sua família, né? E vamos parar de marginalizar as ciências humanas, porque nós não somos do mal. Pelo contrário, nós somos pessoas muito boas que estamos há anos e anos militando no sentido da luta literal por um país melhor. Vocês podem ter toda a certeza do que eu estou dizendo, toda a certeza. Eu tenho centenas de alunos que já passaram por mim. E pode perguntar, a gente sempre tentou achar caminhos para que a gente pudesse emancipar como ser humano. Fica aqui, então, o meu agradecimento de toda a equipe do Café, né, por você estar do nosso lado. Muita luz, um grande abraço e até a próxima semana com o próximo episódio. Até mais!